O jeito que eu trabalho, antigamente era pessimismo da razão, otimismo da vontade. Agora eu trabalho com pessimismo da razão, obrigação da vontade. A gente tem uma obrigação quase que moral, ética, civilizatória de espécie de fazer o que for necessário para poder barrar essa catástrofe climática e ecológica, porque vai muito além, né? A gente está falando de biodiversidade, a gente está falando de questões de poluição, a gente está falando até de camada de ozônio, que não se menciona muito mais. Então, todas essas questões juntas estão já nos atrapalhando agora no presente, isso tende a piorar no futuro, mas ainda há tempo, ainda tem muito o que fazer. Claro que toda vez que a gente se atrasa, vai ficando mais complicado, a tarefa vai ficando mais gigantesca ainda. Então, quando a gente discute uma transição ecossocial, uma transição socioecológica, a gente está falando que tem que ter começado ontem, então a gente vai ter que construir condições de uma maneira muito enraizada agora, para se tornar talvez um pouco mais fácil daqui uns 20, 30 anos. Então, nós temos que ter uma noção de política que envolve longevidade. No Brasil, a gente trabalha com uma ideia de que vamos fazer política aqui num governo de 4 em 4 anos. Ou, no máximo, pensando ali um pouquinho mais distante, porque vou perfurar um poço de petróleo agora para ele dar lucro daqui 15 anos. Olha que absurdo a gente pensar em petróleo dando lucro, operando daqui 15 anos. Imagina como é que vai estar a questão climática até lá. Nós temos dados suficientes que são muito alarmantes nesse sentido. Então, a transição, ela é urgente, e a transição, ela é algo que pode trazer muito benefício para a população. Imagina uma cidade em que a gente tem transporte público de qualidade, gratuito, elétrico, e que a pessoa não vai ter a necessidade de usar o carro. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que relacionar a estrutura com o indivíduo. Hoje em dia, a estrutura condiciona o indivíduo até a certos hábitos que não são bons. Não é bom que todo mundo tenha carro no sentido climático, mas as pessoas são compelidas a ter carro porque a vida na cidade é difícil, o transporte público não presta, é muito caro, então ela vai sentindo essa necessidade. Se a gente reformular como a gente olha para o meio de transporte, a gente vai ter uma possibilidade maior de avançar lá para frente. E é por isso que é necessário ter uma política que é transversal. A mudança climática não é política só de Ministério de Meio Ambiente. Mudança climática não é política só de um pacote de investimento saindo aí do Ministério da Fazenda. Nós precisamos que isso atravesse todas as áreas do governo e também todas as áreas de organização social.